viveram nessa terra, não simplesmente cruzar por essa terra, mas sim, né, deixaram uma marca registrada, deixaram uma história. Na terça-feira, nós falamos sobre Enoque, e ele citou um trecho ali que fala sobre dois Enoques, né? Um Enoque que marcou sua geração, e até hoje nós falamos sobre ele, e outro Enoque que aparece ligeiramente na Bíblia, simplesmente numa genealogia, e já não aparece mais. Ou seja, um decidiu por si, né, amar a Deus e buscar cumprir esses princípios ou estes marcos, né, e outro não. Então Deus nos instituiu marcos para que nós possamos hoje e sempre estar de agrado com Ele. Bom, falamos sobre aquilo, e então, mas como nós vamos entender e conhecer esses marcos antigos? Então hoje eu gostaria de falar sobre o poder da palavra, né, e quanto é importante nós conhecermos, né, aquilo que nós, a regra de fé que nós professamos, né? Como é bom a gente conhecer e ter base. Quando alguém da rua vem e nos questiona, nos pergunta sobre algo, a gente poder ter a resposta, e não qualquer resposta, né? Mas sim uma resposta que vá de encontro com a Bíblia, e que depois essa pessoa não vá buscar algo e dizer assim, você estava mentindo, você estava errado, mas sim, né, estar basado, né, na palavra de Deus. Abre a Bíblia comigo então em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Foi até bem proveitoso, né, o testemunho que a irmã Armélia deu na terça, e como é bom, né, a gente ter um pouco de conhecimento, né? Chegou o pessoal lá, né, para conversar contigo, mas tu já sabia algo, tu tinha conhecimento de algo, e pôde, amém, conversar com eles a uma altura, né, que eles entenderam que não estava falando com qualquer um, mas com alguém. Então isso é bom, isso nos dá a nós uma certa vantagem até, né, por saber e não ser enganado, né, facilmente. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lê para nós. 3:16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e justiça. Toda escritura divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Toda. Qual é vamos ver se você sabe qual é o livro mais lido da Bíblia? Alguém? Salmos. Amém? Toma o teu assento um minutinho. Salmos, literalmente, é o livro que é o escape, né? O escape. Não sabe o que fazer? Abre em Salmos, por qualquer versículo vai dar né? Mas nós não podemos pensar assim, né? Ele é um livro bom para aquelas horas, né, de aperto, mas como é bom a gente ter o conhecimento de tudo e saber, né, aonde nós podemos achar a resposta para tal coisa, né? E hoje eu queria falar sobre a importância, né, da Bíblia, a importância de aprender e a importância de ler a Bíblia, de ter esse conhecimento. Abre para nós aí, Samuel, Provérbios capítulo 16. Quando a gente sabe daquilo que a gente estuda ou daquilo que a gente teve um conhecimento mais aprofundado, ninguém nos engana, né? Ninguém pode pegar e te dizer que isso é assim, se, né, você tem o conhecimento. Eu digo, né, na minha área, né, dificilmente alguém vai me enganar na minha área, né?
talvez por números ou uma coisa ali, uma engenharia ali, né, meia bruta, mas, né, eu posso dizer que eu me defendo muito bem na área que eu trabalho. Por quê? Porque foram bastante tempo de aproximação com essa área e também de buscar conhecimento e entender, né? Então, nessa área, dificilmente alguém vai me enganar. Assim é, né? Nós com as coisas de Deus, dificilmente alguém vai nos enganar se temos um vasto conhecimento e temos um bom conhecimento. E o perigo, né, hoje em dia está em muitos lugares não dar a ênfase nisso e não fazer com que as pessoas busquem conhecer. Porque o perigo está em buscar conhecimento do outro, né? Muitos lugares hoje buscam conhecimento do outro, né? Vão à igreja e aí abrem a Bíblia somente no domingo ou na quinta, quando estão na igreja ou quando estão na frente, né, de um pastor ou de alguém, e essa pessoa então ela vai ditar a sua versão a essa pessoa, ela vai dar a sua versão ou o seu entendimento sobre aquela palavra. Mas como é bom a gente pegar e ter, antes talvez, né, de ser exposto esse texto, mas quando alguém pedir, abre em tal versículo lá ou em tal livro, você já na sua ciência, você sabe, esse livro fala sobre isso. Então, vamos abrir, ele vai falar. Você pode até se antecipar, né, de um eventual engano, né, mas... E como eu disse, hoje muitos buscam somente escutar o que o outro, e por isso que a gente vê muitos lugares lotados de pessoas sem entendimento bíblico. Certa vez, nós estávamos lá no outro prédio ainda, e foi um irmão lá de outra denominação nos visitar, e o interessante é que quando o pregador da noite, não era eu estava assim atrás, e aí... Esse irmão estava logo na minha frente assim. O pregador da noite, ele pediu para abrir a Bíblia e ele começou assim. E eu conheço esse rapaz, né, de algum tempo. Não, sei não, né? Ele começou assim, procurou lá e procurar aqui, e aí foi lá no índice e começou no índice assim, olhar, e aí foi. Aí o irmão lá, aí fechou a Bíblia e ficou assim, tá? Ou seja, ele não conseguiu achar o livro, nem saber se estava no Velho ou no Novo Testamento. Mas o que eu quero dizer, que uma pessoa assim, ela é facilmente enganada. Eu posso abrir aqui e dizer assim, falar qualquer coisa, porque ela nem a disposição para achar o texto e conferir se o que ele está falando, né, condiz com o texto ali, ele não teve essa preocupação. Então, existe um perigo muito grande, né? E esse texto que nós lemos ali, fala que não somente uma parte, mas toda a Bíblia é proveitosa para ensinar e para também aprender. Lê para nós, Samuel. 16. 16 ao 20. 16, 20, do 20 ao 23. Quem atenta com prudência para a palavra prospera. Feliz é o que confia no Senhor. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. O entendimento é uma fonte de vida para quem o possui, mas a tolice é o castigo dos insensatos. O coração do sábio instrui sua boca e aumenta em seus lábios o conhecimento. Olha o que ele diz no começo, né? Que o sábio, né? Ele entende, ele conhece aquilo, né? Mas aquele que não busca o conhecimento, ele é um tolo, né? Não é o que digo, mas a Bíblia diz que aquele que não se importa em saber, né, em conhecer para não ser enganado, né, ele é um tolo. Então, como é bom, né, a gente poder conhecer e saber. E o legal é assim, a gente poder sentar também
com alguém para falar das coisas, do assunto que está sendo tratado, né? Independente se é da Bíblia ou se é de outro, e ver que a pessoa tem um vasto conhecimento nisso. Como é bom, como é legal, né? Tu poder pegar e admirar o conhecimento até da pessoa, né? Não porque ela falou demais e tu não entendeu, mas porque o que ela está falando tu também entende. Então é bom para também o nosso coração ter pessoas com conhecimento na nossa volta. Primeiro capítulo do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir e tardio no falar, né? E tardio para se irar. No versículo 23 diz assim, ó: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu espelho e no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Tal seja bem-aventurado o seu feito. Amém? Não devemos somente ouvir que é bom conhecer. Não é simplesmente dizer, não, é bom entender e como fulano ou ciclano tem um bom entendimento, olhar vídeos na internet e dizer, não, eu estou ganhando conhecimento, não. Mas quando eu me debruço sobre a palavra de Deus para mim buscar conhecimento. Qual é o livro? Né? Já que eu fiz a pergunta de qual é o livro mais lido, deixa eu ver se eu acho, né, a resposta aqui. Qual é o livro menos lido ou menos pregado? Não. Não. Zacarias. Cantares. Né? Cantares é um livro que muitos têm por perigoso, porque não buscaram entender e conhecer esse livro. Jesus, quando esteve à terra, ele foi o homem mais simples, tanto que o próprio Isaías disse, né, que olhava para ele e não via nada que interessasse, nada que o atraísse a ele. Então ele era simples, né? Paulo, ele escreve dizendo que nós hoje enfeitamos o Evangelho e nós devemos voltar, né, à simplicidade do Evangelho. Quando nós olhamos Jesus, ele ensina de todas as formas. Ele ensina por parábolas, ele ensina contando uma história, né? Ele ensina olhando para o campo, ele ensina olhando a uma árvore, ou seja, ele busca fazer de uma simplicidade e usar o contexto que ali está para demonstrar o amor de Deus. Cantares é um livro que muitos não gostam de ler, ou têm o preconceito de ler, e acham, né, com a sua mentalidade um pouquinho para lá de legal, que é um livro erótico talvez. Muitos acham que até o livro de Cantares nem deveria estar na Bíblia, mas deixa eu te mostrar algumas coisas, né, principalmente sobre este livro de Cantares. Poucas mensagens são pregadas sobre ele, né? Que nem eu falei, alguns dizem que até nem deveria estar na Bíblia, mas se ele está na Bíblia, foi inspirado por Deus. E se ele aqui está, é porque toda palavra é boa para corrigir, para redarguir e para ensinar, né? E se Deus então permitiu que ele estivesse ali, é porque também temos grandes ensinamentos, né, sobre ele. Salomão, quando teve, né, quando estava reinando, a Bíblia diz que ele foi um homem que
né, exagerou na quantia das mulheres. E ele teve muitas mulheres. Porém, né, Deus usa um homem daquela maneira, né, e com todo esse currículo, né, para inspirar o livro. E se ele inspirou o livro de Cantares, é porque temos muitos ensinamentos, né? Salomão também, ele teve, a Bíblia diz que ele teve em torno, né, contando as esposas e as concubinas, em torno de 1000 mulheres. 1000 mulheres ao redor deste homem. Porém, os seus olhos estavam fixados em uma. O seu desejo maior estava em uma. Muitos estudiosos dizem que com algumas ele nem chegou a ter intimidade, mas sim fez alianças, casou, né, e trouxe para perto para poder ter alianças, né, políticas. Deus então, no meio disso, usa este homem, né, para demonstrar um homem que amou tanto, né, podemos dizer assim, demonstrar o seu amor para com a igreja. E não existe nada de erótico, não existe nada de muito, né, estrondoso neste livro, quando olhamos com os olhos, né, corretos desse livro. Abre comigo lá em Cantares. Muitos começam a ler no começo e já param, né? Cantares 1 diz assim: o cântico de cânticos, que é de Salomão. Versículo 2: beija-me eles com os teus beijos da sua boca, porque melhor é o amor do que o vinho. No versículo 3: para cheirar são bons os teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. E esse texto, ele começa esse livro, ele começa a se debruçar e falar sobre um amor, sobre um desejo, sobre uma paixão, né, entre um homem e uma mulher, ou um amado e a sua amada. E muitos, né, não entendem que Deus, ele permitiu que esse livro aqui estava, e talvez desta maneira ter sido escrito também para demonstrar, né, um noivo apaixonado por a sua noiva, né, um Deus que ele é apaixonado por sua igreja, né, um rei que é apaixonado, né, pelaquela que está se preparando para a grande boda. Então não existe nada de erótico se olharmos, né, com os olhos que Deus quer que vejamos. Quando olhamos para esse livro, ele fala de todo o corpo feminino, né? Ele fala de todo o corpo, e ele não fala por bobagem, mas sim quando ele fala das pernas, né, da sua amada, ele não está falando simplesmente das pernas físicas, mas sim Deus, ele está querendo dizer que a sua amada, a sua igreja, deve ter pernas firmes para caminhar, amém? Firmados, não cambaleando, mas sim, né, com força e com firmeza para levar todo o corpo da igreja, né, adiante. Quando ele fala, né, sobre os braços fortes e firmes, né, fala daqueles braços que a igreja deveria ter braços para acolher aqueles que chegam, né, para dar a mão àqueles que caíram, para aqueles, né, para aquecer aqueles, né, que estão frios espiritualmente. Não fala sobre, né, simplesmente desejo, mas fala entre o amor de Deus e como Deus quer ver a sua noiva, como Deus quer ver a sua igreja. Então, ler o livro de Cantares deve ser algo que nos causa um desejo por conhecer e por saber. Como eu disse, quando Deus fala, né, quando Deus fala sobre os seios, né, não fala simplesmente sobre um corpo feminino, mas sim fala sobre uma igreja que tem, né, como alimentar aquele que chega.
que tem como dar alimento ao crescimento aquele homem, aquela mulher que, como nós costumamos dizer, que é um nenê, né, um bebê recém-nascido na fé, né? Mas não encher de salgadinhos e de coisaradas, né? De Jesus te ama, Jesus é bom, né? E de bênção e riqueza, mas sim dar alimento para que essa pessoa cresça e se firme na fé, né? Almas necessitam, né, ser alimentadas. E como vão alimentar? Com a sua palavra, conhecendo e sabendo, tendo conhecimento dele. Quando fala dos lábios, não fala de uma igreja que simplesmente fala de qualquer coisa, mas fala sobre conhecimento da verdade e salvação. Não fala sobre, né, coisas perversas ou coisas materialistas, mas sim fala e direciona o homem à salvação. Louvado é o nome do nosso Deus. Quando fala, né, da sua amada, né, fala de uma igreja que busca ansiosamente pela vinda do noivo, né? Uma amada, uma igreja que não está aqui simplesmente para ter melhores carros, melhores casas, prédios melhores, mas está aqui à espera, amém, da vinda do grande Deus e nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, igual Tito, né, nos ensina e já está escrito. Fala daquele amor, né, de vir à casa de Deus, naquele amor, né, de conhecê-lo e saber o que ele gosta, né, como ele quer ser visto, né? Este livro é um livro muito bom para nós entendermos a que ponto Deus quer levar nós à sua intimidade, né? Um amor incondicional, um amor, né, que vai além, né, do material, mas sim um amor que nos aproxima dele. Então toda a Bíblia, ela é boa para ensinar e para nós crescermos na fé. Eu não sei quantos aqui estão fazendo ou quantos entraram no grupo para fazer a leitura anual, mas faça, né? Se nós formos olhar toda a Bíblia, né, cada livro ele aborda um assunto, ele aborda uma maneira. Se você quer saber como foi a criação, onde que nós vamos ver? Vamos olhar a Gênesis, né? Vamos ir a Gênesis. Ali tem toda a parte da criação, como foram feitas as coisas e as primeiras alianças com os patriarcas. Se nós irmos a Êxodo, nós vamos ver, né, a libertação do povo de Israel, né, e a entrega, né, dos 10 mandamentos. Se nós irmos a Levíticos, nós vamos aprender a como se santificar, né, para este grande Deus e como começaram a adoração e purificação do povo. Se nós formos a Números, nós vamos ver, né, a peregrinação do povo de Israel no deserto e todos os milagres que ali fizeram, né? Quando olhamos para Deuteronômio, nós vamos ver ali, né, a segunda lei, né, a preparação daquele povo que caminhou no deserto e saiu de uma terra de escravidão para entrar em uma terra agora de bonança, né, uma terra prometida. Quando nós olhamos para o livro de Josué, nós vamos ver um conquistador que decidiu, né, conquistar promessas, né, que Deus tinha dado. Se nós formos olhar para o livro de Juízes, nós vamos ver o ciclo, né, de desobediência e resgate. Nós vamos ver que o povo, todas as vezes que o povo abandonava Deus ia lá e resgatava, né, e trazia libertação. O povo se arrependia e voltava. Quando nós olhamos para Ruth, o livro de Ruth, nós vamos ver, né, o plano de Deus, né, para a sua igreja, que é um plano de redenção. Um plano de redenção e felicidade, né, que Deus quer para a sua igreja, né? Quando nós olhamos 1 Samuel, né, e nós vamos ver ali uma transição entre os juízes, entre aquela época onde o povo estava sempre em guerra, sempre sendo subjugado, para agora um povo, né, livre, um povo que tem rei, que tem uma monarquia e que já não é mais subjugado pelos outros, mas sim sabe se defender. Olhamos para 2 Samuel, nós vamos ver o reino ou o império de Davi e as suas promessas, né, feitas ali, desde ali já para o Messias, né?
Assim, eu poderia citar todos nessa noite, todos os, livro por livro, qual é o conceito básico desse livro. E para poder te mostrar e para você poder ver o como é importante a gente saber e conhecer, né? Mas nessa noite vamos rápido ao Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 1, do 20 ao 23. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Glória a Deus. O livro de Mateus, a essência básica desse livro é o cumprimento das promessas feitas em todo o Velho Testamento. O conceito básico deste livro é apresentar apresentar ao mundo da sua época, né, que o Messias nascia naquele momento. O rei, né, tão esperado, a qual Malaquias profetizou, o qual Isaías profetizou, o qual, né, muitos profetas profetizaram. Mateus, o conceito central é o cumprimento da promessa da vinda de Jesus, né, do Messias. Marcos, né, ele fala sobre o servo sofredor, ele fala sobre Jesus em ação, Jesus, né, o conceito básico é mostrar as ações de Jesus, né. Lucas, o conceito básico de Lucas, né, é mostrar aquele homem que veio para salvar, literalmente, né, para curar, para dar vista ao cego, para levantar leprosos. João, ele demonstra a parte divina de Jesus, tanto que ele começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E no versículo 14 vai dizer: e este verbo, né, ele se fez carne. Ou seja, este Deus, né, se manifestou em carne e habitou entre nós. Então João, ele apresenta todo o seu contexto, apresenta para mostrar a parte divina de Jesus. É como se alguém olhasse, né? É como se alguém Mateus olhasse Jesus de costa, aquele que ia vir, o Messias, né? Aquele que ia vir. Agora, né? Agora Marcos, ele já olha, Marcos já olha o lado esquerdo de Jesus, né? Aquele que é homem, que é falha, que chora, aquele, né? Aquele homem físico, né? Aquele homem que sente dor, que trabalhou, aquele homem que... Essa parte de Jesus ele olhou, né? Essa parte mais humano, né? Essa parte filho. Agora Lucas, ele olha aquela parte, né, que estende a mão, aquela parte que cura, né? Lucas, ele já olha essa parte mais salvadora, e até no livro de Lucas você vai ver milagres ali que não tem nos outros, né, nos outros livros. Tem alguns milagres ali que só constam no livro de Lucas, porque ele mostra mais essa parte, né, Jesus salvando, estendendo a mão ao outro. Porém, João, aleluia, ele olha Jesus como ele é, como Deus Todo-Poderoso, e olha e diz: no princípio, aleluia, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e este verbo era o próprio Deus, amém? E no versículo 14 ele diz: e este verbo se fez carne e habitou entre nós. Glórias a Deus. Então, se nós queremos aprender e conhecer este Deus, para que possamos, que nem a semana passada eu tinha aqui uma pedra, para que nós possamos estar firmados nessa rocha, nós temos que conhecer a sua palavra, temos que conhecer, amém, aquilo que ele deixou. Como nós vamos
buscar conhecimento dele, né? Será que é orando? Será que é jejuando? Não. Isso, jejum, oração, isso é para nosso fortalecimento. Mas para conhecê-lo, nós temos que nos debruçar sobre a sua palavra e buscar entender frase por frase, texto por texto, para que possamos crescer nele. Agora nós vamos ao livro de Atos, e o livro de Atos é um livro um pouquinho diferente, porque o livro de Atos ele explica como nós aqui devemos ser. Agora não fala somente de Jesus e das coisas que ele fez, mas fala dos atos da igreja, do que a igreja fez. Então, se você quer saber se nós aqui hoje, né, a Igreja Pentecostal Unida de Venâncio Soares está, né, alinhada ou fazendo o que a Bíblia diz, leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Olhe para o livro de Atos e veja, não, será que eles estão, né, fazendo o que está no livro de Atos? Livro de Atos, capítulo 1, versículo, né, no 42, né, vai... Livro de Atos, capítulo 1, versículo 42. 2:42. Perdão, 2:42. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Pode ler, pode ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. E perseveravam aonde? Nos vídeos do TikTok. E perseveravam nas pregações de YouTube. Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Eles tinham comunhão, eles estavam juntos nas orações, eles estavam no partir do pão, eles estavam juntos. Ou seja, aonde a igreja estava reunida, ali havia comunhão, ali eles estavam juntos, ali eles buscavam. Então, olhe para nós aqui, será que nós estamos fazendo isso? Nós estamos em comunhão? Será que nós, né, estamos tendo conexão? Será que nós estamos, né, ainda firmados na doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos que eles buscavam, né, cumprir está ali no mesmo livro de Atos capítulo 2, versículo 38, que ali, a qual está escrito ali, e diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, a doutrina dos apóstolos estava baseada em uma vida a qual o Senhor Jesus é o nosso Deus e Salvador, a qual Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, porque o Seu Espírito nos guia, o Seu Espírito nos conduz, né? E estamos firmados e enraizados nele. Louvado é o nome do nosso Deus. O livro de Romanos vai falar sobre justificação pela fé e pela graça. Amém? Hoje não necessitamos mais, né, fazer sacrifícios de bodes, de cordeiros, de bois, né? Não precisamos mais trazer um animal aqui e fazer isso. E se você, né, se você ver algum lugar fazendo isso, né, saia correndo. Não necessitamos mais, porque hoje o que mais importa, né, é o quanto eu estou disposto a me sacrificar, a que nível está a minha fé de sacrifício. Porque eu ir lá comprar um bode, um boi, um bezerro e largar aqui, né? Quem tem dinheiro faz. Não se trata do ser humano, não se trata da pessoa, né? Quem tem dinheiro vai e faz. Não precisa nem estar aí com Deus, né? Agora, quando eu tiro daquilo que eu posso pagar e comprar e coloco naquilo que eu posso ser, aí sim, aí não pode ser indiferente. Eu tenho que sentir. Eu não posso pegar, comprar um bicho lá e levar lá. Não. Cada um tem que sentir, cada um tem que crer, cada um tem que buscar, cada um. Esta é o conceito básico do livro de Romanos. 1 Coríntios e 2 Coríntios são livros que Paulo escreveu à igreja, porém tem conceitos diferentes. A primeira carta vai falar sobre a ordem da igreja. Sabia que a igreja tem ordem? A igreja tem regras. E o livro de 1 Coríntios, se você quer conhecê-lo, né, e saber, leia-o.
né, vai falar sobre o amor na igreja e a ordem da igreja. O livro de 2 Coríntios vai falar sobre a defesa do apóstolo Paulo. Gálatas, né, fala sobre a libertação, salvação por graça e não pela lei, né? Hoje nós temos algumas denominações que ainda têm a lei como base, ou usam costumes da lei, amém? No seu rito hoje. O livro de Efésios, né, vai falar sobre, né, a exposição da igreja sendo o corpo de Cristo. Olha bem, vai falar, o livro de Efésios vai expor a igreja como um corpo, e sendo o corpo de Cristo, né? Filipenses, né, vai falar sobre a alegria que nós devemos ter e sentir, mesmo em meio às tribulações. Se você está um pouco abatido, um pouco triste, né, pensando que as coisas não estão bem, leia o livro de Filipenses. Você vai ver que Paulo ele escreve, né, não numa praia, né, ou num resort, mas sim dentro de uma cela. Ele escreve a entusiasmar as pessoas a estar contentes, a alegrar-se. Colossenses, né, a supremacia de Cristo, né, e coloca Jesus como sendo Ele o tudo nosso. Coloca Ele não sendo a segunda pessoa, né, de uma trindade, ou a terceira pessoa, ou um nível mais baixo, né, de algo, mas sim, o livro de Colossenses coloca Jesus como sendo o Todo-Poderoso e a supremacia dele, né? 1 Tessalonicenses fala muito, né, sobre a vida de Cristo e a esperança que nós devemos ter. Muitos lugares hoje já não esperam mais a vida de Cristo, esperam a conta melhorar, esperam o carro novo, a casa nova, esperam as coisas mudarem, né? Não, nós ainda necessitamos esperar a vinda de Cristo. Segundo Tessalonicenses, né, ele chama a atenção, né, e a correção, né, e a instrução sobre o dia do Senhor. Se você olhar até quando o pastor Samuel Tavares estava aqui, nós estávamos, né, falando ali sobre a interpretação deste texto, né, de 2 Tessalonicenses. Existe muita contradição e muitas interpretações sobre este livro, mas é bom quando entendemos e quando sabemos. 1 Timóteo fala sobre liderança. 1 Timóteo fala sobre liderança e instrução para a igreja. Você quer ser um líder? Você quer ser alguém que quer se colocar, né, para ser um líder? Leia esse texto, leia esse livro. 1 Timóteo, né? Paulo ele ensina a Timóteo, né, a como ser um líder e como escolher líderes, né? 2 Timóteo, a perseverança no legado e na fidelidade do Evangelho. Tito fala sobre as boas obras e o ensino, né? Filemon é um texto que ano passado eu trouxe à igreja, nós lemos todo o livro de Filemon aqui, que é um capítulo, né? Já lemos um livro todo. Lemos este livro, né, a qual ensina o valor do perdão e o quanto nós devemos colocar isso como meta na nossa vida, porque o perdão é algo que nos barra, nos para, nos estanca no mesmo lugar. Quando, né, se diz aquele ditado, né, quando não perdoamos é como se nós tomássemos o veneno querendo que a outra pessoa morra. E é basicamente isso. O perdão fala, né, no livro de Filemon. O livro de Hebreus, né, o livro de Hebreus vai falar sobre a superioridade, né? Cristo é o melhor e a mais antiga aliança. Vai mostrar Cristo desde textos do Velho Testamento, vai fazer citações do Velho Testamento para mostrar que Cristo sempre foi e sempre será a melhor aliança. Tiago
fala sobre a fé prática. Tanto que tem um texto ali em Tiago que diz que ele é tão prático que ele diz assim, ó, aprenda a orar, né? Porque muitos oram e não recebem, porque não sabem orar. É um texto muito prático, né? Que é o livro de Tiago. 1 Pedro fala sobre a esperança no sofrimento. Olha bem, esperança no sofrimento, fidelidade na provação. Muitas vezes, né, estamos em provação, estamos em prova, estamos em luta, dificuldade, e a primeira coisa que se apresenta para nós, né, nos questionando se devemos continuar sendo crente ou não, é a fidelidade. Será que eu vou ser fiel nesse momento de crise? Será que eu vou ser fiel nesse momento de turbulência? Será que eu vou, né, continuar sendo fiel, né, com todas essas adversidades? Se você tem essa dúvida, se você tem esse pensamento, leia, né, o livro de 1 Pedro. Você vai entender e vai compreender o que Pedro quis nos ensinar. 2 Pedro, conhecimento, né, nas adversidades, e fala bastante sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores. Você quer ver se a doutrina da igreja a qual você está é uma doutrina santa, é uma doutrina que te instiga, né, a conhecer e a crer na verdade? Leia 2 Pedro. Você vai ver que Pedro ele fala bastante sobre os falsos, e ele dá ali algumas características desses falsos, né? 1 João, né, fala do amor e da certeza da salvação e da comunhão. Em toda a Bíblia, né, Deus sempre vai nos apresentar que a comunhão é a chave para tudo dar certo. A chave para o crescimento é a comunhão, é estar conectados. Eu consigo ser mais teu amigo, né, se eu estiver mais perto de ti. Eu consigo ser mais presente na vida de alguém e também talvez ajudar em certa situação se estivermos mais próximos, né? A gente pode até se fortalecer e dar risada mesmo, né, em dias ruins, se estivermos conectados com alguém que nos faça, que nos instigue a fazer isso. Então, 1 João vai falar sobre isso. 2 João, né, fala sobre a verdade, né, e o não apoiar os falsos profetas, os falsos mestres, né? O livro de 1 e 2 João são um livro que nos ensina a reconhecer os falsos e também nos dá armas para não concordar com eles, ou seja, não ficar debaixo desses ensinos. Leia, é importante nós ter este conhecimento. 3 João, né, fala sobre hospitalidade, receber, né, os cooperadores na verdade. Fala sobre hospitalidade, quando chega alguém novo na igreja, acolha-o, não coloque-se como santo, né? Não, eu estou aqui há 1 ano, 2, 3, já sou top. Não, todos nós um dia estivemos lá. Todos nós um dia, né, estávamos perdidos, né? E Jesus foi lá, pegou, deu um banho, botou uma roupa nova. Agora, não, devemos olhar e dizer, por mais que ainda estamos em Filipenses 1:6, em um aperfeiçoamento. Amém? Judas, o livro, né, bem curto, porém de grandes ensinamentos. Ele fala sobre a batalha pela fé na verdade. O livro de Judas, no versículo 4, vai falar que nesse tempo que vivemos, muitos se infiltrariam. Ou seja, dentro da igreja teria alguns que iriam dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, iam dissolver, né, e tirar a glória, e tirar, né, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Leia este livro. É um livro curto, mas de grandes ensinamentos. E aí então chegamos no tal, ou terrível, né, ou assustador Apocalipse. Porém, Apocalipse, né, muitos olham como um livro, e esse ano eu quero falar sobre ele. Eu quero pegar um dia somente para falar sobre Apocalipse, né? Muitos têm ele por terrível, porém esquecem que esse livro
ele nos apresenta a nova Jerusalém, aquilo que todos nós esperamos. Aquilo que todos nós almejamos, né? Ao final de todas as coisas, ele nos apresenta isso. Ele nos apresenta essa nova Jerusalém. Ele nos conta como vai ser, amém? O reinado. Ele nos conta quão glorioso será esse dia. Ele nos conta quanto, né, majestoso vai ser quando viermos com Cristo para reinar. Ele vai nos contar como vamos, né, juntos com Cristo, subjugar, né, toda a potestade maligna. É tão grandioso esse livro que não deveríamos ter medo de lê-lo. Pelo contrário, deveríamos estar ansiosos para saber como nós vamos fazer parte desta festa. Como nós vamos fazer parte, né? Você pode ter medo se você tem dúvida da sua salvação. Aí eu te aconselho, leia os outros primeiro, daí depois, agora que vai ver fortalecido, aí você lê. Mas se você tem a certeza que você está firmado na rocha, que você está num lugar que prega a verdade, que você está buscando não conquistar este mundo, mas sim conquistar o seu espaço no céu, leia-o e você vai ver a quanto, né, e quão bom será esse dia que se aproxima, que reinaremos com Cristo, caminharemos naquelas ruas, né, a qual hoje os homens se vissem uma pedrinha ali e se matavam por causa de uma pedrinha. Lá vai ser o mais desprezível, vamos pisar para cima. Glória. Né? Então, toda a Bíblia, e por que eu citei tudo isso hoje nesta noite? Para que você pudesse entender que muitas vezes perdemos tempo. Muitas vezes perdemos muito tempo com o celular. E poderíamos ler um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de conhecimento. E aí o dia que o fulano me falar alguma coisa, não, pior que é assim mesmo, eu sei, eu já li isso aí. E como é bom, né? E o momento que você está conversando com alguém sentado, né? E alguém te cita uma coisa e diz, eu já li, está em tal lugar, assim, né? E assim é assim. Ou seja, o momento que alguém vier te persuadir ou tentar te enganar com alguma coisa, você vai dizer, não, aqui não. Eu sei aonde eu estou, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei também o que Ele pede de mim. Então, nessa noite, o meu maior interesse é mostrar a você o quanto é interessante ler esse livro. Ele é um livro tão interessante de se ler, que desde a sua época de fabricação até hoje, é o livro mais vendido. Talvez é o livro menos praticado, né? Mas ele é o que mais instiga a atenção de todas as religiões, de todas as pessoas, amém? Esse livro é o que mais causa também interpretações, né, equivocadas. Então, leia-o, estude-o, busque-o, porque, como a palavra de Deus nos diz, é sobre ela, é sobre este livro que seremos julgados. E esse livro, ele vai ter o poder de nos fazer entrar na Nova Jerusalém e nos dar acesso ao céu, quanto este mesmo livro também nos tirará essa oportunidade. Eu creio que nós, aqui não, mas há muitos, este mesmo livro, ele tem o poder de nos colocar dentro ou nos tirar para fora. Então, eu acho que deveria ser muito interessante nós olharmos para ele, não, se ele pode, né, me tirar, então vamos ler para ver se eu consigo entrar. Amém? Coloque-se de pé essa noite, glória a Deus. Eu não sei se eu pude ser claro nessa noite, mas eu gostaria literalmente de te mostrar o quanto é interessante ler. Nós falamos esse dia sobre estar firmados na rocha. Nós falamos sobre não estar, lembra que coloquei aqui alguns isopores, não ser pilares falsos, não estarmos fixados em alguma coisa que pode amanhã ou depois se romper, mas sim estar em pilares, né, que nós possamos construir 1 pavimento, 2, 3, subir, né, até o céu, né, construir a nossa escada até o céu.
Então, para que nós possamos realmente ver em qual alicerce nós estamos baseando a nossa fé. Aqui está a planta. Como é que é, Alexandre? Falou que aqui Deus é o arquiteto? Deus é o arquiteto, o pastor é o pedreiro, nós somos o servente e a Bíblia é a planta. Aqui está a planta. Aqui está a planta para a minha vida, para mim poder construir, né? E alicerçar a minha casa, a minha vida. Aqui está a planta para você, né? Porque aqui vai te ensinar como tratar o seu esposo, como tratar a sua esposa. Aqui vai te ensinar como tratar os seus filhos. Aqui vai te ensinar como tratar as pessoas de fora. Aqui vai te ensinar como tratar as coisas de Deus. Aqui vai te ensinar a ganhar dinheiro. Aqui vai te ensinar também a perder dinheiro, se você quiser. Também em tudo isso. Então, que nós possamos olhar para esse livro não como um souvenir, não como um souvenir ou como algo simplesmente para ter em mãos, mas sim como vida. Amém? A palavra de Deus diz que ela é vida, né, para aqueles que o buscam e o praticam. Amém? Vamos orar nessa noite? Um mapa para a eternidade. Um mapa para a eternidade. Amém? Quer ir para o céu? Quem é que já usou o GPS? Todos, né? O Waze, hoje em dia é Waze, né? Tem até uns outros, né? Mostra até os buracos na estrada, né? Aqui mostra até os buracos na estrada. E é mais antigo, mas mostra os buracos, mostra até né? Até os bichos que podem passar ali, eles que mostram. É um lugar que você não deve ir. Bem, vamos orar. Agradecemos a Deus. Senhor Jesus, te damos graça, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo.